Olá, povo querido de casa! Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Elas trazem liberdade ou prisão? O que vocês acham? Então, não saia daí, porque o programa está bom demais e já está no ar. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada de hoje. Marília Gabriela é psicóloga e influencer. Cristã, é casada com Fabiano Menotti e mãe da Júlia. Ama compartilhar dicas de dona de casa, o dia a dia e os cuidados com a filha nas suas redes sociais. E nas redes também não faltam viagens que ela faz acompanhando o marido na rotina de shows. No Instagram tem mais de 179 mil seguidores e chega a alcançar 100 mil visualizações em uma única publicação. Ai, que bom. Então nós temos aqui, gente, a gente Marília Gabriela... Gabi Menotti. Prazer Obrigada estar aqui por com ter você, vindo, Helena, minha linda. Simone, Isa. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz. Pra gente é uma honra te receber aqui, que é imagina. uma influência. Então, nada melhor que uma influência para nos ajudar a conversar sobre esse tema. Redes sociais, heroína ou vilã? Ixi. Ou um pouco das duas coisas? O que vocês acham? O que vocês têm a me dizer sobre esse advento? As redes sociais mudaram a maneira da gente se relacionar, da gente fazer negócios, até mesmo da gente pregar o evangelho. Como é que funciona isso, gente? Verdade. Eu acho que a internet ela é muito democrática. Antes, o que era concentrado só na televisão, né, poucas pessoas tinham uma voz. E eu acho que com as redes sociais, muitas pessoas puderam, né, dar voz ao seu trabalho. Então, essa é a grande vantagem das redes sociais. Que as pessoas têm muito mais oportunidade de crescer no seu trabalho, de mostrar o seu trabalho para várias pessoas, de estados que ela achou que não ia alcançar, países. Então, eu acho que esse é o grande benefício, mas nem sempre as pessoas sabem dosar muito bem, porque ela te oportuniza isso, mas também você fica exposto. E essa exposição, às vezes, cria, né, uma loucura da gente se apegar, tanto às críticas quanto aos elogios, e a gente não pode se apegar a nenhum dos dois, né, Helena? É verdade, não pode se apegar a nenhum dos dois. Agora, a gente vai falar sobre esse lado complicado, né? Nós vamos falar um pouco desse lado de para quem a rede social vira uma vibe meio difícil e adoentada, e todos esses desdobramentos que a gente até já viu na mídia, de pessoas até que deram fim à própria vida por causa da opinião das pessoas numa postagem, né? Lamentável, extremamente lamentável. Mas vamos começar pontuando as coisas boas. O que vocês três acham que as mídias sociais trouxeram de bom? Particularmente mesmo, eu quero que vocês me deem o seu testemunho particular, pessoal. No que mudou a rede social na sua vida, Isa? Eu acho que a rede social, tudo depende de como você vai usar, né? Mas ela aproximou muito, principalmente de pessoas que tem, às vezes, já uma influência para o lado real dessa pessoa também, né? Então, isso é muito bacana, porque, às vezes, as pessoas estão acostumadas a ver alguém só na televisão ou só em cima de um púlpito. E aí, a rede social, ela possibilitou as pessoas verem que é uma pessoa normal, como qualquer outra, né? Tem suas afazeres de casa, tem família, tem compromissos igual todo mundo. Então, acho que dessa forma também, assim, quando bem utilizado, ela gera essa sensação de eu sou igual a você, né? Nós vivemos a mesma coisa. Ele dá, principalmente agora com os stories, né? Ele dá essa possibilidade de você mostrar o dia a dia. E é muito interessante porque eu e o Flavinha, a gente fala sobre isso direto. Como as pessoas gostam muito mais de ver essas relações familiares do que, às vezes, uma pregação que eu posto ou alguma coisa minha dançando. As pessoas gostam de ver família, elas gostam de ver como que a gente faz. E isso inspira também. Então, isso eu acho assim fantástico nas redes sociais, essa aproximação que as pessoas têm com o nosso dia a dia ali cotidiano, né? Verdade. Humaniza mais, né? Aproxima sim. mais. E você, Simone, um benefício assim que você acha que te atingiu diretamente com as redes sociais? Eu fui no trabalho, muito.
assim, né, que eu trabalho em consultoria de imagem. Então, a maioria das pessoas, minhas clientes, vêm pelas redes sociais. Em várias partes, assim, do Brasil e principalmente do mundo, né? Eu atendo muito fora do país. Muito bacana. Tudo por causa das redes sociais, Você vai dando as suas dicas, vai ensinando. Aí as pessoas, olha, essa menina entende dessa parada. Peraí, eu quero fazer consultoria com ela. Isso aí. E de qualquer lugar do mundo, né? Igual de qualquer... de outro país, que talvez bacana. se não fosse as redes sociais, como que essa pessoa ia ter oportunidade de conhecer o trabalho dela? Né? Então, no trabalho, você achou que seu trabalho chegou muito mais longe, está alcançando mais pessoas. Foi, mais E é tão forte. interessante que até as pessoas que não têm condição, às vezes, ou pensam que não têm, né? Porque a consultoria, ela é acessível, mas às vezes as pessoas pensam assim, não, isso é impossível para mim, só mulheres ricas, aquelas coisas assim, mitos que as pessoas criam, né? Mas mesmo uma pessoa que não está no momento de investir, por exemplo, numa consultoria, ela pode já ir colhendo dos frutos, porque você compartilha muitas dicas úteis, né? Eu acho que quem quer mudar, Helena, a pessoa, ela consegue, né? Com dicas que eu dou, dicas que a Isa dá, que você dá, que a Gabi dá no Instagram dela, independente de às vezes, ela pagar por isso, né? Eu acho que a mudança, ela vem muito mais de uma atitude ali da pessoa. E isso, as redes sociais, elas ajudam a gente bastante, com certeza. Bacana. Porque você tem muito mais informação e uma informação facilitada. Uma informação mastigada. Mastigada. Né? Então, quando a Simone, ela dá uma dica ali, ela está oportunizando uma coisa, igual você falou. A pessoa naquele momento ainda não vai fazer a consultoria, mas ela já pode ali, né, abraçar aquilo ali E ela já se até favorecer. ilustra, né? Com exemplos, com fotos. Isso não tinha antes das redes sociais. não Não era tinha. possível isso antes, né? E não só, a gente está falando aqui da área da Simone, mas quantas outras áreas de pessoas que não tinham a mínima ideia, né, que poderiam se beneficiar, se beneficiam nas redes sociais. E também o contrário, em contrapartida, assim como a Simone, quantas pessoas, comerciantes, empreendedores, né, que antes, para se divulgar, precisava aí de ter dinheiro, de ter recurso, porque antes, como ficava ali, era num jornal ou era na televisão, agora não. Então, você tem uma forma gratuita de divulgar o seu trabalho e que é o lugar, eu acho que é onde todo mundo mesmo busca, né? É verdade. Hoje, se a pessoa fizer um brigadeiro bem feito e começar ali com 200 seguidores, falar para um, falar para o outro indica, não sei o que, ela pode ser muito bem sucedida dentro desse trabalho. Então, acho que isso é a parte mais interessante das redes sociais e da internet. A Simone é consultora de imagem, mas a gente vê também muitos profissionais da saúde, por exemplo, com dicas importantíssimas, nutrólogos, médicos, dermatologistas, sexólogos. É sensacional, né? E você, Gabi? Então, eu tenho uma história até muito interessante que você participa dela. Revelações do Chá das Quatro. E você nem sabe, porque eu sou psicóloga por formação e quando minha filha nasceu, eu tive uma oportunidade, assim, que parecia, aos olhos de todo mundo, muito interessante de abrir um empreendimento. A Simone lembra, né, dessa história. E era até voltado à gastronomia fit, que eu gosto muito e está dentro das minhas redes sociais hoje. Porém, de uma outra forma. E sabe aquela oportunidade, essa pessoa era um pouco sócio do meu marido, e vamos abrir, vai ser assim, sabe aquela coisa que já tinha coquetel de inauguração e pompe para IT. E aí, minha filha estava com 3 meses. Sabe quando você recebe uma proposta e você sente uma leve angústia, mas que você fica sem o discernimento de saber se é para você fazer, se era para eu fazer ou se eu estava com medo de encarar aquilo? Será que é um receio ou é um não de Deus? E eu orei uma oração simples à noite, falei, Deus, eu quero fazer se for da sua vontade e tal. No outro dia, eu estava amamentando a Júlia e liguei a Rede Super. E você estava fazendo e eles estavam passando uma pregação sua, que você estava falando do tempo das coisas, e você estava falando muito do valor da mulher de casa. Você deu um exemplo que você estava passando a camisa do seu marido, e no início você falou, Senhor, eu tenho que passar essa camisa mesmo e tal. E aquilo pontuou para mim do tempo das coisas. E aí eu senti, já tinha redes sociais naquela época, eu tinha um pouco de seguidor ali pela questão do tipo de profissão do meu marido, mas eu senti um não naquele momento, porque ainda não era o tempo para eu viver aquilo. Sabe? E aí, assim, eu lembro que eu chorei e eu falei, gente, a Helena tem tantos dons, tantos talentos. Se Deus
até com ela pontuou, de ver beleza no ordinário, eu acho que eu vou abraçar isso dessa forma. E foi muito bom para mim, que é interessante que hoje, claro que eu consigo tirar uma foto melhor que eu fui aprendendo, me comunicar bem para fazer um Reels, porém o que as pessoas mais veem em mim nas minhas redes sociais é o meu marido e minha filha. Eles olham para mim, né, Si? E veio a Júlia e veio o Fabiano, e eu criei força em abraçar a minha circunstância daquele momento. Eu criei força em caminhar da minha forma. Então, eu fiquei 3 anos sem fazer nada, assim, diretamente nas redes sociais. Depois, eu comecei a vender um produto que era meu mesmo, fazendo em casa, de gastronomia fit, para depois, né, ter esse aporte de fazer outras marcas de outras pessoas. Então, esse tempo das coisas é muito importante. As redes sociais, às vezes, aceleram essa coisa de ser visto, quando, na verdade, é uma grande oportunidade, mas você precisa entender que o caminho se faz ao caminhar, em tudo na vida, inclusive nas redes sociais. Porque se você constrói assim, você fica só com o lado bom. Sim, verdade. E aí você foi, assim, uma peça... Que legal, importantíssima na época para me abençoar. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com ela lá hoje. Feliz demais de saber, gente. É para isso que eu tô aqui, Jesus. e eu quero compartilhar com vocês como que para mim foi importante, né, de que forma. É claro que tem aquele assunto mais imediato. Por exemplo, através das redes sociais, eu consigo acompanhar pessoas que eu amo muito, mas que estão longe. Geograficamente estão longe. Então, não posso mais conviver ali no dia a dia. Então, espiando os filhos crescendo lá do outro lado do mundo, né? Por um post ou outro, a gente vai pensar, ai, que bom, a gente está acompanhando de alguma forma. Mas, além disso, a maior utilidade que eu vi, o alcance, eu consegui ter a dimensão, foi na pandemia. Foi. Porque na pandemia eu senti o meu coração queimando logo nos primeiros dias. Logo no mês de março, não tinha fechado tudo ainda. Não tinha fechado tudo, porque eu lembro que eu fiz uma live e eu estava em São Paulo e foi a primeira vez que eu tive o impacto de ver a rua vazia, né? E, no fim de semana que fechou São Paulo, eu estava numa viagem e eu já estava fazendo a live de oração. Quando começou a crescer, eu tive uma clareza no meu coração. Ore com as pessoas. Ore com as pessoas. Mas, Deus, o que eu vou orar? Chama a Zenete para orar, Jesus. A nossa vida de oração é a nossa vida de oração aqui no secreto, né? E o Senhor colocou uma inquietação, faça a live de oração. E foi logo no início de março de 2020. Todos os dias, de segunda a sexta, às 3 horas da tarde, quer dizer, um horário muito inusitado. Eu falei, não vai ter ninguém 3 horas da tarde. E eu pensava, 3 horas da tarde é porque a hora nona, a hora da oração. Né? Eu falei, então vamos orar. Não precisa de ter gente. Eu estou orando, quem vê depois, deixa salvo e vai ser bênção. E, gente, foi surpreendente como aquelas lives foram transformadoras. Eu nem sabia direito fazer live. Eu não tinha o hábito de fazer live. E eu comecei a fazer aquilo. Me ensina aqui, os filhos adolescentes. Me ensina aqui, fulano, filho aqui. Chama aqui, vem aqui. Vamos tocar um louvor. Liga aqui. Liga aqui. Onde que a gente vai pôr essa câmera e tal, vamos ficar. É aqui, vem cá, canta um louvor aqui, toca um louvor. E às vezes os meninos queriam vir, às vezes não queriam, o João mesmo tocava. E a gente começava com um louvor, eu li um texto bíblico curto e eu orava. Era o quê? 15, 20 minutos de live. Mas eu comecei a receber um feedback enorme de pessoas que estavam sendo abençoadas, de pessoas que estavam sendo encorajadas. E aí começaram as listas de oração. Ora para o meu parente está internado, eu estou em luto, perdi minha mãe, sabe como? Então, assim, as lives de oração não ficavam só naqueles 15 minutos. A gente depois ia orar, né? Orando pela nação, orando para Deus dar direção à liderança da nação, enfim. Foi um tempo, enquanto eu estava orando com as pessoas, eu fui avivada na minha vida de oração. E isso tudo se deu pela rede social. E a gente, no meio disso tudo, a gente falou assim, vamos... E o pessoal sempre comentava assim, quando vocês começam a cantar, é um refrigério. E embora eu tenha feito parte de um grupo que cantou, né, o Diante do Trono se tornou famoso porque é um grupo de música, eu não sou uma grande cantora, eu sou uma back vocal. Então, eu não sou uma solista, minha voz tem muitas deficiências, eu tenho limitação de afinação, né, e tal. O João, às vezes, tocando de uma maneira bem orgânica, assim mesmo, né? Orgânica! Parafraseando Narcisa, entendedores entenderão.
pessoas de rede social entenderão. E aí, nós resolvemos fazer o Sarau para Sarar, que é, vamos reunir a família, que é quem a gente podia reunir. Né? Eu acompanhei, tava E falei assim, vamos cantar. O que a gente vai fazer? Vamos cantar. E um amigo nosso foi para a nossa casa e falou assim, deixa eu ajudar vocês com um pouco mais de estrutura. E na hora as estruturas todas falharam. E a gente fez o Sarau para Sarar com um celular. E gente, como aquele sarau, não sei os outros, mas o sarau me sarou. Sabe como? Como foi bom eu ver meus filhos, minhas noras, cantando, recitando poesia. O João leu um texto dramático de um livro da Bíblia romanceada, e o João pôs todo ser... Porque o João, gente, é um ator excelente, só que muita gente não vê esse lado do João, né? Ele não representa mais. Então, ele fez uma leitura dramática de um texto de Pedro, quando Pedro se depara com a sua negativa de Jesus. Então, foi assim, algo emocionante, que aqueceu o nosso coração. Durou 1 hora a live, né? Cada um cantou uma música. A Thaís, que não é muito musical, minha nora, ficou lendo os textos e poesias, que é uma área que ela gosta. O João fez essa leitura dramática. E quando acabou aquela hora, aquela sensação de que aquela live, com a sua simplicidade, com o seu pouco recurso, tinha entrado na vida de pessoas para trazer alívio. E o João começou a ler os comentários após a live. Eu me emociono só de lembrar. Porque como que com algo tão pequeno a gente pôde abençoar pessoas, né? Então esse é o grande triunfo, eu acho, das redes sociais. Com muito pouco, com algo... um celular, algo caseiro, um celular. Né? Todos os outros recursos, quando a gente foi ver, a gente não tinha internet suficiente para aguentar o equipamento que estava lá. E aí a gente foi ver também que a gente tinha pouca internet, que estava entregando pouca internet para a gente. Já ligou depois, já ligou reclamar. Que história é essa que eu estou pagando tanto, vocês estão me entregando metade? Mas o fato é que abençoou pessoas. O Sarau para Sarar trouxe refrigério para algumas pessoas, né? E isso me fez ter o vislumbre de como uma ferramenta pode ser útil. Pode ser tão incrível, né? Tão incrível. A gente porque ela potencializa, né? Tudo. Ela potencializa, ela é uma arma, né? É uma arma. É o teu negócio. Você pode usar um bisturi para operar uma pessoa e ela ficar curada definitivamente, ou você pode usar um bisturi para matar, cortar uma jugular, por exemplo. Então, a maneira como a gente usa a ferramenta é que vai determinar. E o grande ponto, a Isa falou, eu acho que essa falta de estrutura faz com que as pessoas consigam se identificar. Então, assim, ela estava dentro da sua casa. Sim. Então, olha só, ela não teria talvez outra oportunidade de estar dentro da casa da Helena, e tinha a nora, e tinha o marido recitou, porque talvez fosse gravar um programa, então tinha que ser aquela coisa, o João ator. Sim. Às vezes a televisão era tanta estrutura, tanto, né, parâmetro, que a internet ela faz tudo ficar mais leve, mais facilitado. E mais próximo, né? E isso é consumido com uma velocidade muito grande. Então, por isso que se a gente sabe usar, ela realmente é muito efetiva, né? Muito boa. As receitas também, né? Como que isso foi algo assim que todo mundo começou a fazer. A Gabi, ela faz muito bem, ela cozinha muito bem, tem muita receita. Eu mesmo fico lá pegando as receitinhas dela, de bolo, bom saber, já vou são maravilhosas. Então, isso assim, chefes de cozinha que a gente vê aí hoje, que Nosso Léo Paixão, né, que é daqui de Belo Horizonte, né, Simone? Meu Deus, assim, o Brasil inteiro começou a conhecer pelas receitas, porque o que as pessoas podiam fazer em casa? Estar em família. Cozinhar. Né? E olha a importância desse tempo, né? Todo mundo ali opresso, porque não sabia quando ia acabar, mas todo mundo teve um tempo que, se a gente parar para pensar, acho que a gente nunca mais terá, de estar em família, de voltar os olhos para dentro de casa, mas a internet foi um refrigério, né? Estava todo mundo fechado, mas ao mesmo tempo todo mundo interligado. Foi muito importante o papel das redes sociais na pandemia. Na pandemia, muito importante. Novas profissões. Surgiram também durante a pandemia. Né? E até mesmo na gestão, por exemplo, a minha filha mais velha hoje, ela trabalha com gestão de redes sociais. Então, ela fez publicidade e propaganda. A área que hoje ela está atuando, trabalhando em home office. Ela começou trabalhando em home office na pandemia e foi um estado que ficou agora, né? Muita gente aderiu a esse novo modelo de trabalho, bem menos estressante, mas há de se ter também disciplina para dar um descanso. Outro dia ela pegou um livro de colorir e está colorindo. Eu falei, você está colorindo? Preciso de dar um tempo das telas. Né? Eu falei assim, ai, que legal. Né? Então, tem que ter esse gerenciamento também. Quem trabalha com a internet, saber quando se afastar
né, para se relacionar, para colorir. É uma linha tênue. É uma né? linha tênue, né? Agora, que interessante, Simone, eu te interrompi, mas você estava falando dessa importância de coisas que ganharam força na pandemia, profissões que foram alavancadas na pandemia, e você experimentou isso na sua própria profissão, né? Foi, na verdade, eu acho assim, quando você passa por uma situação muito difícil, a gente está falando difícil, né? Desafiadora. Muito desafiadora. É difícil mesmo, na verdade. Você tem duas opções ali. Ou você se entrega naquilo ali e realmente fala, não, eu não tenho o que fazer. Ou você pega aquilo e fala, o que eu posso tirar de bom disso, dessa situação, e fazer alguma coisa com isso aqui. Então, no meu caso, eu comecei a fazer coisas que eu não fiz, nunca fiz. Mas eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu não sei o que vai ser. A gente não sabia o que ia ser, eu não sabia o que meu marido ia fazer. Sim. Dali pra frente, né? O Fabiano, o marido da Gabi, trabalha com eventos. Show, todo né? mundo que trabalha com eventos ficou... Sim. Foram as pessoas que mais sofreram durante mais tempo. Sim. Então, a gente não sabia nada o que ia ser. Eu falei, não, então vamos fazer alguma coisa com o que a gente tem, né? Para ver o que vai ser. E aí foi algo que durou. E eu tenho certeza que muitas pessoas aconteceram isso também. A Gabi, ela dava as receitas e você tem testemunho de pessoas que começaram a usar as receitas e vender. E a pessoa começou a sustentar a família com isso também. Aí eu posso dar o meu testemunho pessoal, gente. Como é que faz uma pregadora itinerante né, que eu viajo, eu não estabeleço um cachê, mas, por exemplo, eu vou nas igrejas, as igrejas semeiam uma oferta, ou eu tenho a oportunidade de vender um livro, entendeu? Vender um DVD, né, e tal. Enfim, o que aconteceu? Assim que fechou, eu falei assim, Senhor, então agora nós vamos ter aula prática, né, Senhor? De como depender de Deus. Eu sempre ensinei isso, eu sempre tive certeza disso, mas chegou a hora de eu viver isso, né? O meu sustento vem do Senhor, nessa casa nós dependemos do Senhor, tudo que nós recebemos aqui vem das mãos do Senhor. Então nós temos que ter, inclusive, mordomia, né? Porque tudo que recebemos aqui vem do Senhor. Em qualquer outra profissão, quando eu era da matemática, que o João era professor, é do Senhor. Então eu sempre falei isso. A matemática, ou eu pregar o evangelho, ou eu vender um livro, são pretextos, porque o sustento vem das mãos do Senhor. Eu sempre verbalizei isso, mas chegou a hora de eu ter a aula prática. Aí o que aconteceu, gente? Caíram todas as agendas sem chance de voltar. E aí, o que a gente faz? Depende de Deus. Senhor, está nas suas mãos, nós estamos aqui, nós vamos continuar te servindo. Eu comecei a preparar a pregação e colocar no YouTube, né? E tal. O YouTube gera um certo recurso, não era suficiente para pagar as nossas despesas, com certeza, mas é um recurso que entra. E aí, gente, imediatamente, logo assim, abril, né? Março fechou, abril, uma plataforma me procurou e me ofereceu fazer o curso Femininas. A Escola Femininas. Helena, tem muitas mulheres que sofrem com traumas e tudo. Você tem uma vivência, conta para elas. Eu falei assim, gente, mas será que eu vou dar conta? Não, vai dar conta, sim, e tal, e tal. Deus abriu essa porta. E as mulheres, então, eu disponibilizei o curso, a Escola Femininas. E, gente, o recurso vindo do curso sustentou eu e a minha casa toda a pandemia. Então, quando você que comprou a Escola Femininas, você foi ferramenta de Deus, né? Então, que coisa linda. E era uma coisa que como é que eu vou fazer isso, gente? Né? Não, Helena, a gente vai te dar todo o suporte. A plataforma me deu todo o suporte. Eles mesmos comercializaram, fizeram as propagandas. Me falou assim, você precisa preparar o conteúdo. Busca de Deus o conteúdo. Aquilo que Ele colocar no seu coração, compartilha com as mulheres e nós vamos fazer isso chegar. E assim foi. E essa aula ainda é vendida? É vendida. A Escola Femininas ainda está disponível para você. Link na bio. O link está lá na minha bio, viu, gente? Lá no meu Instagram. Muito bom. Então, assim, a gente vê a possibilidade, o que as redes sociais fizeram. Mas vamos chamar um homem para essa conversa que está boa demais, né? Vamos lá, gente. Chegou a hora de colocar um homem, né, nessa conversa. Vamos ver o que o Alex Passos, gente, esse nosso amigo querido, tem para nos falar sobre redes sociais no nosso Contraponto de hoje. A rede social é isso aqui, ó. Você tá passeando com a esposa, por exemplo, aí você quer ficar filmando o tempo todo. Eu não gosto. Você fica mostrando o quê, meu amor? Não gosto, bem. O que você não gosta?
Disse aí. Tem gente que não sabe lidar com rede social. Às vezes o vídeo curtiu o momento, fica só filmando e postando, não é? Mas eu não sou assim não, Carla. Você é? Sou assim? É. Não, eu não acho que eu sou, não. Infelizmente. Não sou, não, porque, enfim, tá vendo? É isso. A minha relação com a rede social é muito bacana. Eu me divirto. Eu não tenho minha rede social como algo profissional, de trabalho. É claro que eu divulgo meus trabalhos também, mas é principalmente para me divertir, cara. Eu dou muita risada. E às vezes eu fui puxado a orelha, né? Recentemente, o pastor Zenete me chamou lá na instância para chamar minha atenção, porque minhas brincadeiras estavam um pouco ácidas demais. Claro que eu já me dei muito mal com as brincadeiras e já recuei também, né? Porque às vezes você tem que reconhecer que exagerou um pouco no ponto. Mas eu me divirto muito. Eu, na realidade, eu acompanho algumas pessoas, dou muita risada. Só sigo quem eu curto. Eu não entendo pessoas que ficam na rede social e seguem que elas não gostam, para ficar ali enchendo o saco. Então, eu quero que me siga quem curte meu trabalho e gosto de seguir também as pessoas que eu curto. Me divirto bastante e tento fazer disso um lugar também de, às vezes, mostrar meu devocional, falar do amor de Deus. Eu uso também para críticas. Faço muitas críticas de coisas que eu vejo assim que eu não concordo na sociedade, até mesmo dentro da igreja não, mas da religiosidade, ou de algumas pessoas que usam o nome de Cristo para extorquir as pessoas, enfim. A gente usa para tudo, para se divertir. Eu me amarro, eu acho que é um lazer. Agora, você tem que ter equilíbrio mesmo, tem que ter uma dosagem. Eu gosto de mostrar a minha realidade como parceiros legais e frustrações também. O problema é que nas redes sociais as pessoas querem sempre passar uma imagem de perfeição, como se a vida fosse perfeita. E as outras pessoas que acompanham e seguem acham que a vida é aquilo ali, ó, aquela perfeição, aqueles filtros, né, da vida. E a vida não é bem assim, né? Nem tudo são flores. E muitas das vezes eu postei os meus caos também, que eu acho que faz parte. Mas enfim, sendo usado com inteligência, com sabedoria, com equilíbrio, funciona muito bem. Sensacional, Alex. Obrigada. Querido mesmo. Obrigada pela sua sinceridade. Carla, é isso mesmo. Carla, ele está exagerando aí, Carla? Ela pena na mão dele, hein, gente? É verdade. O dia inteiro ele faz brincadeira e dá susto nela. Eles são maravilhosos. Eu amo assistir os dois. Aí, tá vendo que legal? As redes sociais também é uma oportunidade da gente rir muito. Muito. Gente, eu acabei de falar da Narcisa, né? E a Narcisa é uma socialite. Eu nunca consigo falar o sobrenome dela. Tamborielli. Ixi, É isso não sei mesmo? o sobrenome Eu não sei o sobrenome da Narcisa, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Aí, incomum, totalmente fora da curva. E aí, o negócio viraliza, né? Quando vira um meme e diz que o Brasil é o recordista de memes. O brasileiro é muito criativo. Muito criativo. E aí, gente, é risada garantida. E de vez em quando, eu gosto de postar algumas coisas engraçadas nas minhas redes. Porque eu gosto de postar... Mas você sempre teve isso. Tá vendo o que é legal das redes sociais? Assim como o Alex está falando isso, eu acho que as redes sociais, ela tem paixão pelo que é genuíno. Uhum. Então, o Alex, ele sempre foi isso com Sim. a Carla. Você, nas pregações, quando ainda não tinha, né, Simone? Uhum. A gente conseguia, no mesmo congresso com a Helena, rir e chorar. É verdade. Literalmente. Então, você consegue pôr isso nas redes sociais. Isso é um grande barato. E eu fiz essa experiência na pandemia. Porque as notícias eram tão ruins que eu falava assim, e tínhamos elementos também que surgiram, né? Os personagens que foram construídos na pandemia, e eu comecei a explorar isso. Falei assim, gente, vamos rir um pouco. Depois a coisa foi ficando tão densa, que não dava mais para brincar. Porque, é claro, tem hora que a brincadeira, ela cabe para trazer uma leveza, para tirar o povo daquele sufoco. Mas tem hora que brincar parece até desrespeitoso com a dor alheia. Então, eu acho que aí a gente podia ver quando é que a gente começa a ter essa noção. A gente precisa de ter noção nas redes sociais de quando que a brincadeira passa a ser desrespeitosa com o momento. Porque sempre vai ter alguém sofrendo que está te seguindo, né? Que vai estar numa página da vida diferente daquela que você está. Está num outro momento. Quando é uma coisa isolada, não tem como você controlar. Mas a nação inteira, o mundo inteiro, estava sucumbindo diante de um quadro difícil, né? Então, aí eu substituí a brincadeira por palavras de encorajamento, por versículos bíblicos que trouxessem... Você ia dosando, né? Eu ia dosando. Mas é isso que a arte faz, né? Em qualquer época, mesmo
sendo na pandemia ou não, ela que traz esse olhar, essa leveza, né? Assim, você consegue trazer beleza na dor através da arte. Então, assim, você mesmo está exemplificando. Num momento foi cantando, no outro momento onde coube, você trouxe a leveza brincando, né? Então, eu acho assim, que mesmo com toda a facilidade que a rede social tem, que a gente está falando de não ter que ser tão engessado, é tudo muito novo. Sim. Então, a gente está falando isso, né? Todo mundo está se reinventando, igual no caso da Simone, da consultoria de imagem, as pessoas começaram a se ver mais, né? Na tela. Então, por isso que eu acho que tão merecidamente a consultoria de imagem teve um respaldo muito grande. Porém, a forma de você falar de qualquer profissão ali nas redes sociais, ela tem que ser realmente estudada, porque é nova, é uma profissão nova sim. que requer esse olhar, ficar atento e nunca deixar de ter arte de alguma forma. Porque a arte sabe dosar, por isso que você soube, porque você tem essa facilidade já com a arte de anos e anos. Então, parece que agora para você está muito... agora eu fiz isso, fiz aquilo, mas é toda uma carga que você já trouxe da arte em outras situações que não fossem as redes sociais. Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente tem que tatear. Está todo mundo tateando, é tudo muito novo. Muito novo, então, a gente tem que se ouvir. Opa, preciso parar, tá muito, tô me perdendo. Acho que, por enquanto, por ser novo, vai ser uma coisa que a gente vai ter que sempre se avaliar. Estamos de volta no Chá das 4, falando sobre redes sociais e a influência dela nas nossas vidas. No primeiro bloco, nós colocamos aqui todos os prós, as coisas boas que surgiram, as oportunidades no trabalho, no relacionamento, né? Um novo meio. A Gabi terminou o primeiro bloco falando que é tudo muito novo e a gente está aprendendo, está tateando ainda, percebendo o que é melhor, o que não é. Mas a gente já deu para ver aí algumas coisas bem difíceis que também vieram junto com as redes sociais. Por exemplo, suicídios gerados por causa de um comentário cruel. Né? Pessoas que tiraram a própria vida, que parece... isso, para mim, é o limiar da dor humana. Quando você quer exterminar a si mesmo por algum motivo. E o motivo que deflagrou, às vezes, a decisão de tirar a própria vida para algumas pessoas foi os comentários cruéis numa rede social. Vocês já foram alvo de comentários cruéis nas suas redes? Eu já. Também. E qual que é o nível do comentário cruel? Então, desde coisas assim, uma vez na pandemia, aquela coisa de fazer Reels, eu fiz um vídeo, uma brincadeira, que como se eu estivesse pedindo autorização para o meu marido para comprar uma roupa nova. Uma coisa assim, uma brincadeira, daqueles áudios que você dubla. Sim. E aí o vídeo, eu dormi. E acordei com 4 milhões de visualizações no vídeo e muita gente xingando, falando que como que eu poderia representar as mulheres daquela forma, como se... Aquela coisa do empoderamento que eu nunca quis representar porque não me representa, né? Mas aí eu até brinquei, eu repostei nos stories, coloquei feministas voltem mais vezes, o engajamento foi ótimo. Lidou com a situação com bom humor. Com bom humor. Então, assim, tem um pouco de tudo disso, assim. Às vezes as pessoas me perguntam porque eu gosto de uma vida saudável, meu marido é gordinho, então às vezes tem comentários ácidos se eu não me preocupo porque ele é gordinho, e enfim. Mas eu sou um tanto quanto segura para lidar com isso. Mas eu sei que é uma dificuldade para muitas pessoas e é onde as pessoas têm que tomar realmente muito cuidado, que eu comecei falando isso com você. A gente tem que tomar cuidado nas redes sociais, como a gente falou, incrível pelas oportunidades, mas é onde a gente tem que se atentar, que a gente tem que se preocupar com as críticas e com os elogios, porque tem isso também. Se você se apega muito aos elogios, Sim. você se torna refém disso. Sim, você vai vivendo em prol disso. Em prol disso. Você tem uma exposição, seja no caso de uma pessoa famosa, no meu caso que não sou, mas estou trabalhando com alguma coisa ali, então tem uma visibilidade ali pontual, você não pode se apegar muito àquilo, porque tudo é tão rápido nas redes sociais, tudo é tão... Hoje está de um jeito e não está, então você tem que abraçar aquilo ali como um trabalho, uma forma de se divertir, seja da maneira que for, mas não se apegar nem às críticas, nem aos elogios. Então, eu consegui conduzir dessa forma, brincando, não me apegando à crítica, mas também porque eu não me apego ao elogio. Eu acho que isso é muito importante para a saúde mental. Sim. Agora, eu fico impressionada com você falando como é que as pessoas têm coragem de falar nas redes sociais coisas que nem
no tete-a-tete, no ao vivo ali, elas teriam coragem de falar. Então, assim, você vê que as redes sociais, quando elas não são usadas como uma ferramenta positiva, elas fazem com que as pessoas virem uma coisa que elas não são. Porque nem falar algo que ela falaria com você, ali ela solta como se tivesse tudo bem. Ela é, né? Nem corajosa ela é, exatamente. Pelo Mas contrário. ali, né, ela vai ganhar alguns adeptos, algumas pessoas vão contra, mas ela vai ganhando força em cima de algo que ela não é. Então, eu acho que um ponto bem negativo das redes sociais é isso. O fato de eu posso falar o que eu quiser, eu posso entrar na vida do outro e julgar também como eu quiser. E como é uma área nova, como você disse, falando de leis, de direito, também ainda é frágil, né? Muito. É um lugar ainda assim, escuro. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Então você ainda, né, a gente não consegue ainda proteger muito as pessoas que estão ali expostas. Elas acabam... Vários crimes, na verdade, é o que eu queria dizer. Vários crimes acontecem nas redes sociais e, às vezes, a gente não consegue trazer uma justiça ali, né, para alguma situação. É um crime que fica impune. Muitas vezes, né? E Que é a você? questão do cancelamento, né? Sim. Da pessoa se dar no direito de cancelar uma outra pessoa. Gente, a gente estava falando aqui no nosso intervalo justamente sobre essa questão que a Simone está levantando. Quem somos nós na fila do pão para cancelar outro ser humano? Todos nós temos dias ruins. Você já teve, Simone, alguma coisa assim, um post que você fez, você fala, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu postei isso? Ou hoje eu não postaria mais isso. Já teve? Já tive. Já tive assim, meu marido, ele fica lá, sabe? Ele a Gabi conhece. Então, qualquer coisa que eu posto, principalmente no início, agora eu já peguei meio que o jeito, já sei, mas no início, quando eu estava começando ainda essas postagens assim, meu marido ele fica só olhando tudo, aí ele já mandava só um print. Na hora que ele mandava o print no WhatsApp para mim, eu já ia lá e apagava, nem perguntava nada. Depois eu falava assim, eu tenho que apagar esse post, né? Mas por quê? Porque as pessoas não entendem. Às vezes você usa uma palavra que você poderia ter usado de uma outra forma. Né? Que se você usasse de uma outra forma, de repente ficaria menos, às vezes menos invasiva, às vezes a pessoa entenderia da forma correta, não sei. Mas também não dá pra gente ficar muito assim, não vou postar isso, que eu vou colocar isso, que a pessoa vai entender isso, porque tem pessoas de todo tipo, e quem não quer entender, não entende, quem quer cancelar, vai cancelar, vai arrumar um pretexto. Não vai dar para agradar todo mundo, não vai ter jeito, assim, a verdade é essa. Agora, o interessante é que o Alex colocou no contraponto. Ele falou alguma coisa, me fugiu aqui o raciocínio, gente. Acho que você ia falar que ele falou para seguir quem gosta? Seguir quem gosta, exatamente. Gente, vocês seguem alguém que vocês não toleram? Não. Que vocês não gostam? Que vocês têm Normalmente antipatia? o movimento é o contrário, né? Quando você vê que não está te agregando, você fala, acho que eu vou deixar de seguir. Acho que eu vou deixar de seguir, né? porque nós não nos identificamos. Mas aí você só deixa de seguir, você não precisa ir lá no perfil da pessoa, falar assim, ó, se é isso, e pega e deixa de seguir. Não, você deixa de seguir ali na sua. A pessoa perde um tempo, parando de te seguir em 3, 2, 1, amor, não perde o tempo, já dá vai um com Deus. Vai com Deus. Né? Não precisa anunciar a saída. Não precisa anunciar, exatamente. Não. Eu acho que quem fica anunciando a saída... Não quer ir, não. Não quer ir, não. Então, eu acho importante isso. Você seguir quem não te acrescenta é uma doença, gente. Vai me desculpar, mas tem uma disfunção aí, sabe? Freud explica, o terapeuta te ajuda, não sei. Mas o fato é que tem uma disfunção em você seguir uma pessoa com a qual você não se identifica. Ou que levanta uma bandeira ao contrário daquilo que você acredita. O dia que eu perdi mais seguidores foi o dia que eu deixei claro nas minhas redes sociais que eu sou uma mulher conservadora. Então eu falei assim, para você que ainda tem dúvida, sou conservadora, sou pró-família, sou contra o aborto. E tinha mais uma questão. Gente, eu perdi... Aquele tanto de gente eu perdi, entendeu? Eu disse, ótimo. Pessoal, você não está preocupado? Não, porque eu informei as pessoas com quem que eles estão lidando. Entendeu? Se eles estão deixando de me seguir, é porque pensaram, não, então não serve. Eu não sou conservador, eu não quero ouvir uma mulher conservadora, eu não estou nem aí para a família, eu sou pró-aborto. Então, tchau, não tem nada a ver comigo. Um favor que me fizeram.
entendeu? Deu uma limpa, né? Deu na uma verdade. limpa. Eu acho o seguinte, vai seguir quem te abençoa, meu lindo. Vai seguir quem se identifica, vai seguir quem levanta a mesma bandeira, entendeu? Vai seguir quem você não gosta. Para quê? Para ficar lá só enchendo a paciência, como diz o Alex, entendeu? Só criando cara. Isso para mim é um adoentamento emocional e você quer julgar o seu lixo no quintal do outro. Teve uma vez que eu postei isso. O meu Instagram é como o meu quintal. Você é muito bem, o meu jardim, você é muito bem-vindo para visitar e desfrutar das flores aqui, mas você não pode jogar o seu lixo, entendeu? E eu tomei essa decisão. Quem vai lá nas minhas redes para causar o caos, entendeu? Porque tem aquela pessoa que discorda de você respeitosamente, ok, entendeu? A gente está numa democracia. Exatamente. E discordar é saudável, até para você analisar. Será que é isso mesmo que eu acredito? Né? Ou então, deixa eu ouvir a perspectiva do outro, que de repente ele vai me oferecer um olhar que eu não tenho. Exatamente, né? que é diferente. Então, vamos dialogar, vamos conversar e vamos crescer junto. Então, eu acho importante você não ser seguido só por vaquinhas de presépio, que dizem amém, e você é linda, maravilhosa, como você falou. O cuidado com os elogios. Inclusive, a Bíblia fala isso, né? Que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Agora, uma coisa é você discordar respeitosamente, outra coisa é você ofender pessoalmente a pessoa. Você sabe que isso aconteceu comigo ontem? Eu fui a uma festinha da escola da minha filha e, respeitosamente, algumas seguidoras mandaram assim, poxa, seu marido não estava, a gente vê que ele nunca está nessas festividades porque é final de semana e ele nunca está. Ela falou, a pessoa perguntou, será que não valeria a pena ele não marcar um show nessa data, para poder compartilhar esse momento? E eu aproveitei aquela oportunidade de uma colocação respeitosa e expliquei. Eu falei, olha, primeiro ponto que quando um show é fechado, não é de uma semana para outra. Né? A festinha foi, um evento, ele é fechado às vezes até com um ano de antecedência. Um ano de antecedência. E segundo, como a gente realmente prioriza família, estar junto, viajar, viver, a festa da escola, ela nunca vai ter um olhar vitimista do pai não estar, porque eu ensino a minha filha a olhar com uma ótica de valorizar o que tem de pontual ali na nossa vida. Ela também tem várias oportunidades de viajar, conhecer lugares que outras crianças não têm. Sim. E naquele momento, fulaninho está com o pai, mas ela não está. Então, ela vai valorizar a circunstância dela aqui. Então, aí eu recebi muitas, assim, centenas de mensagens. Gabi, que bom, meu marido é médico e eu falava muito com ele, ficava chateada, não vou ficar mais vitimista assim, vou falar com fulaninho. Então, levantou um papo tão legal entre as seguidoras, por quê? Porque teve a opinião, me fez a pergunta, mas de uma maneira respeitosa. Aí acontece de uma outra forma, que é onde vale a pena ter uma troca assim, né? Muito bacana. Ô, gente, esse programa rendia, mas a gente vai ter que acabar. Como Uma assim? pena, né? Ainda tinha um tanto de coisa pra gente falar sobre Não redes acredito. sociais. Vai ter que ter redes sociais parte 2. Mas, Gabi, obrigada. Obrigada, Foi gente, ótima a sua amei, participação. fiquei muito feliz de Acrescentou muito pra participar. gente. Obrigada mesmo. Meninas, suas últimas considerações? Vai lá, Simone. Bom, eu acho assim, use suas redes sociais para abençoar as pessoas, siga aquelas pessoas que têm a ver com você, né? Para de ficar cancelando os outros aí, sem motivo, né? Que na verdade você que está sendo cancelado, não está percebendo. É verdade. E é isso. Eu falaria para que você sempre, quando for se posicionar, você pensar primeiro qual é a imagem que você quer passar, né? Porque às vezes você está passando uma imagem que é totalmente diferente do que você é de verdade. Então pense aí nas fotos que você está postando, na forma como você está falando. As pessoas estão te lendo e estão vendo quem você é. E às vezes você não é aquilo. Então esse cuidado. E somado a isso, é sempre pensar no outro também, né? Porque se você está postando para as pessoas verem. Então, pensar nesse carinho com o outro, nessa empatia, algo que vá acrescentar, que vá somar no todo. Eu acho que tudo que um cristão tem que fazer tem que ser para crescimento. Então eu acho que se a gente tem isso como foco na vida, essa postagem, isso aqui vai edificar, isso aqui vai somar, ou isso aqui vai atrapalhar, isso aqui vai diminuir alguém. Então não faça. Com esses conselhos maravilhosos, a gente encerra o Chá das 4 de hoje com gratidão no nosso coração. Obrigada por ter estado com a gente até agora e na próxima segunda a gente se encontra, se Deus quiser. Até lá.